chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente na sua casa. E hoje o nosso assunto é relacionado àquele sonho de criança de todo menino, ser jogador de futebol. Mas envolve mais coisas do que só talento. Talvez até aqueles que têm um talento a mais, se destacam mais rápido, enfim, chegam ao profissional. E esse meio do caminho entre seleção de jogadores, fazer parte de uma categoria de base, um clube profissional, sair de perto da família, enfim, tem um caminho muito longo aí no meio, que mexe, é claro, com o psicológico desses adolescentes e crianças também, até chegar lá no profissional. E por isso, cada vez mais o futebol brasileiro e os clubes, tanto de grande porte quanto de médio porte, e até os pequenos, estão investindo na assessoria e no trabalho das psicólogas dentro desse sistema. E sobre isso, a minha convidada de hoje, a psicóloga Franciele Becker, do Criciúma Esporte Clube, vai conversar com a gente. Fran, obrigada pela participação aqui conosco. E é um mundo realmente que mexe com tudo, é da cabeça aos pés, né? É psicológica, autoestima, é talento, é tudo, né? É um mundo muito complexo esse do atleta de futebol, né, Fran? Obrigada pela presença. Michele, eu que agradeço pelo convite, né? Sempre muito bom poder estar aqui contigo falando um pouquinho mais sobre a questão da psicologia do esporte, né? Tu que é uma grande conhecedora aí do futebol, abre um caminho, né, para poder estar realmente pensando além das quatro linhas. Então, como que é realmente esse processo de formação desse atleta, de que maneira que acontece? A gente sempre procura entender, assim, a psicologia do esporte, ela anda alinhada com as outras áreas. Então, com a parte técnica, com a preparação física e as outras áreas que a gente pode pensar, assim, que realmente vão formar esse atleta por completo. Hoje a Fran, ela é determinada ali para atender a categoria principal do Criciúma profissional, mas também ela é psicóloga do clube, por isso ela atende todas as esferas. Então eu imagino, né, todas as categorias, então eu imagino que aquele que chega ali com seus 14, 15 anos, que já fica no alojamento, já começa o treinamento, esse desmame, esse desgrude dos pais, se não tem esse costume, talvez o adolescente, a criança para adolescente começa a sentir um pouco mais. Aí esse trabalho também é importante, né? Nossa, muito importante, porque a gente pensa assim, né? O adolescente, ele chegou ali querendo ser jogador de futebol, mas junto com ele traz uma bagagem das suas questões culturais, da família, os seus valores, e muitas vezes ele sente falta, não é só da família, porque ele sente falta do bairro onde ele morava, do lugar onde ele ia, dos amigos, da escola. Então, a adolescência por si só, ela já nos traz várias demandas para poder pensar numa inserção do psicólogo. Agora, um adolescente que quer ser jogador de futebol, imagina o tanto mais que a gente precisa estar pensando aí, né? Então eu costumo dizer que quando esse atleta chega, já é importante que a gente já faça uma intervenção para que ele possa se adaptar. E aí tu trouxe o exemplo aí de um atleta de 15 anos. Mas o que acontece? Às vezes a gente tem um atleta que, por exemplo, estava numa escolinha ou num clube, mas que sempre era próximo de casa. E esse atleta tem 18, 19 e pela primeira vez ele sai de perto, né, daquele meio familiar. Então ele também sofre com as dificuldades de adaptação. Então a gente tem, claro, a questão da idade, que quanto mais novo, né, menos recurso ele vai ter para enfrentar situações e as adversidades, tais como a saudade, a pressão do futebol, né, que é todo dia fazer o seu 1% a mais, fazer o seu melhor, e nem sempre a gente sabe que funciona assim. Então, independente da idade, ele acaba também sofrendo com esse processo de adaptação. É claro que a gente está falando do futebol, por você estar trabalhando na área, mas, claro, tu também faz cursos, participa de palestras, enfim. Eu imagino que o caso da Simone Biles dos Estados Unidos, aquele boom que ela veio dizer o quanto ela estava estressada, o quanto aquele negócio de perfeição, de perfeccionismo para ela estava estressante, e aflorou essa questão realmente da importância da psicologia dentro do esporte. Não só no futebol, mas em todos os outros esportes de alto rendimento, de competição, porque o atleta ele não é de ferro, né? Como tu disse, ele se machuca, ele tem que dar aquele 1% todo dia, né? Isso, Michele, e assim, ó,
como ele é colocado, né, sobre uma situação de ter que sempre estar ali se superando, eu costumo dizer que motores de alta tensão têm desgaste mais rápido. Então, quando vem um atleta, né, de renome, um atleta que acaba divulgando, às vezes nas suas redes sociais, ou que acaba acontecendo, como o caso que tu citou, assim, a gente consegue fazer com que as pessoas reflitam um pouco mais sobre essa necessidade. Porque a psicologia do esporte, por muito tempo, ela foi um tabu. Porque, psicólogo é coisa para maluco, né? Um atleta que ele é forte, que ele tem que se mostrar ali imponente, ele não precisa de psicólogo, porque isso seria mostrar a sua fragilidade. No entanto, as coisas evoluíram, o futebol também, cada vez mais as exigências são maiores, e dentro disso, o atleta também precisa investir em outros aspectos além da parte técnica e física. Então ele precisa cuidar da sua alimentação, ele precisa cuidar do seu sono, e aí ele precisa também cuidar do seu estado emocional e mental. Então a psicologia do esporte, ela saiu de um tabu para hoje ser algo que é assim um privilégio, vamos dizer assim, dos atletas que conseguem passar por isso. Porque com certeza um atleta que chega com 14, 15 anos, que ele sabe que ele tem um apoio psicológico e mental para poder lidar com as situações, ele vai ser um atleta adulto bem mais preparado. Eu vi recentemente uma entrevista do Ronaldo Fenômeno, né? Que ele justamente falava isso, né? Nas frases finais da entrevista dele, ele falava assim, para você ser um atleta profissional, a primeira coisa, invista no seu mental. Faça terapia. Não é vergonha, faça terapia todos os dias. Porque se eu tivesse feito terapia lá no começo, talvez eu não tivesse feito tantas besteiras e ocasionado alguns erros na minha vida, principalmente como atleta. Foi a questão de estourar o joelho, a questão da Copa do Mundo. Inclusive, ele cita isso na pressão da Copa do Mundo, que ele teve a convulsão, né? Que não foi constatado nada físico, Sim. E sim foi constatado que foi uma questão psicológica. O corpo dele entrou em pânico. Então, vindo de um cara como o Ronaldo, que é ainda referência para esses meninos que estão saindo de casa com a chuteira debaixo do braço para jogar bola, talvez também abra mais portas, né, Fran? Claro, porque a gente trabalha assim, com duas nuances dentro da psicologia do esporte, né? Uma, a gente trabalha com cuidado da saúde mental, que é o que você falou, né? Que o departamento médico da época, lá na Copa do Mundo, acabou, né, colocando ali no seu laudo que seria algo provindo de estresse, enfim, mas que não tinha nada apenas físico ali, né? Então, a gente trabalha com essa parte do cuidado da saúde mental e a gente trabalha também para auxiliar esse atleta a desenvolver uma alta performance esportiva. O que significa isso? A gente trabalha para aumentar nível de concentração, de atenção em campo, para agilizar a tomada de decisão, aumentando o nível de confiança, controle de impulsividade. Então a gente tem esses dois caminhos para trabalhar que eles se encontram lá na frente. Porque o atleta precisa estar bem emocionalmente, por exemplo, como tu iniciou falando, né, lidar bem com a saudade de casa, conseguir se adaptar bem, se relacionar bem com o grupo, conseguir, né, fazer amigos. Um atleta que vem, por exemplo, e que os pais às vezes acabam ficando muito preocupados, né? Eu sempre digo que quanto mais às vezes esse atleta retorna para casa finais de semana, quando não tem jogo, né, um atleta adolescente, mais difícil é o seu processo de adaptação, porque daí tudo que ele gosta de fazer está lá na cidade dele, não está aqui, né? Então a gente tem que tentar adaptar o máximo possível esse atleta. E quando esse atleta está bem, né, emocionalmente, a gente começa então trabalhar com essas outras questões que vai conseguir auxiliar ele em campo mesmo, né? Dentro das 4 linhas. Tem muita bronca, tem muita chororô depois de tomar um monte de cartão amarelo numa parte, porque tem jogo que a gente olha, né, em vários clubes, aí o pessoal já entra com os nervos à flor da pele, aquela pressão e tal, começa todo mundo a tomar cartão, um é expulso, enfim. Acho que depois, para controlar essa turma, é complicado, né? Colocar todo mundo, baixar a adrenalina ali, deve ser bem complicado, né? E as consequências também, né? Porque aí eles acabam lidando com as consequências dos atos, assim, né? Que é você conseguir realmente jogar dentro das regras do jogo. Então, realmente, né, às vezes você faz todo um planejamento para ser relacionado para um jogo. Vou dar um exemplo de um atleta, às vezes, que está lá no banco de reserva, né, daí ele consegue virar titular desse time e entra e é expulso. Então, ele acabou ali, né, perdendo essa oportunidade. Então, a gente trabalha também muito com as consequências. Consequências, né, das atitudes do atleta em campo vão ter uma consequência para ele, para o outro, que pode ser o colega, pode ser, né, a equipe como um todo, pode ser um familiar, e também para o futuro dele, que vai ser o próximo jogo, né? Então a gente sempre procura evidenciar isso. Mas eles vão de boa, Franco, para cá entre nós, eles vão na linguagem, né, de boa, gente, assim, tranquilos. Eles chegam lá e falam, não, bate lá na porta, Franciele, cheguei aqui, mandaram eu vir, tô aqui.
Ou então já chega, tá, tô aqui, né, fazer o quê? É 1 hora que tem que ficar aqui conversando contigo? Como é que eles chegam nessa situação? A gente pode dizer que a gente tem os dois casos, Tem os dois casos ainda. Hoje, por exemplo, ali dentro do Criciúma, como eu já estou há um tempo, a gente estava conversando antes de iniciar aqui o programa, né, a gente vai fazendo um trabalho de formiguinha. Então, hoje, realmente, eu tenho atleta que chega lá na porta por si só e já bate na porta. Ou hoje, né, manda um WhatsApp, combina um horário e aí já parte essa demanda dele. Por conhecer o trabalho, porque a gente trabalha também muito em grupos, né, com as diversas categorias que a gente tem, sub-20, sub-17, profissional. Então, a gente acaba também conscientizando da importância desse trabalho. Quando você faz um trabalho em grupo, né, não necessariamente você vai conseguir atingir todos os atletas que estão ali da mesma forma, mas você conscientiza da importância da preparação mental. Então, tem esses que já vão por livre e espontânea vontade e tem esses, às vezes, que são mais esquentadinhos, que ganharam um cartão vermelho, que o técnico pede para ela conversar com a psicóloga, né? Aí eles chegam realmente dessa forma, né? Vai demorar muito, né? Mas aí é a oportunidade que a gente tem de fazer ele entender que talvez realmente ele veio por uma situação ali que foi encaminhado ou pelo técnico, ou pela comissão, ou por departamento médico, né? Supervisão, quem quer que seja que encaminhou ele. Mas ele pode aproveitar essa oportunidade para a gente trabalhar outras coisas além do que ele foi encaminhado. Então, sempre que um atleta chega, né, para poder fazer um trabalho de preparação mental, é uma oportunidade também de poder conscientizá-lo para que ele entenda que ele vai ter que trabalhar isso por toda a vida dele enquanto atleta, assim como ele trabalha a preparação física. Porque a preparação também psicológica, o cuidado psicológico, ele não é algo, né, que vai acontecer de hoje para amanhã. Então, eu também sou muito crítica, às vezes, vamos chamar lá uma pessoa, vamos chamar lá a Fran para fazer uma palestra motivacional, né? Quem trabalha comigo sabe que eu acredito num trabalho continuado que começa lá na pré-temporada, onde você faz perfil psicológico desse atleta, quando o atleta chega, como tu usou o exemplo, a gente chama para um atendimento e depois a gente vai dando essa continuidade. Porque assim, você não vai preparar um atleta fisicamente de hoje para amanhã. Sim, você tem psicologicamente também não. Isso. Perfeito. Até porque é uma adaptação, eu creio assim, da base muito grande, mas do profissional também, porque aí eles chegam, eles têm que mostrar o rendimento, muitas vezes tem família, aí tem que alugar o apartamento, tem que aluga o apartamento sem cama, tem que comprar o colchão, e agora eu vou trazer o colchão de lá onde eu estava, enfim, quando que a mulher vem, quando o filho vem, tudo isso mexe também, porque eles têm uma vida fora a bola, né? Sim. Com o profissional, me preocupo muito com a adaptação da família. Porque esse atleta, quando ele vem com uma família, como você falou, vem com filho, vem com esposa, além da adaptação dele, a família também tem que se sentir bem aqui. Então, a criança tem que gostar da escola que ela está, a mãe tem que conseguir se sentir à vontade, então a gente, né, orienta para que ela conheça melhor a cidade. Porque aí esse atleta vai... faz esse atendimento com a família também? A gente ou faz... casos excepcionais? A gente faz, no início, na pré-temporada, a gente já reúne todos os familiares dos atletas profissionais, a gente já faz esse trabalho. Né? A gente brinca que é realmente convidar eles para jogar junto. Então, a gente precisa ter a família do nosso lado, assim, né? E para isso, ela precisa estar bem adaptada aqui. Então, verdade. Ela precisa gostar de estar em Criciúma. Então, esse é um trabalho que a gente faz logo no início. E depois a gente vai atendendo conforme as demandas que vão surgindo, os jogadores que vão chegando, né? A gente sempre, quando faz esse atendimento inicial de um jogador profissional, a gente já tem ali no nosso atendimento inicial se tem filho, se tem esposa, o que a esposa, qual é a rotina da família. Então, a gente já procura organizar tudo isso para poder também fazer com que eles tenham um tempo aqui em Criciúma o melhor possível. Então, tá certo. A gente vai para um rápido intervalo. Se você perdeu esse comecinho de programa, não tem problema. Daqui a pouco fica disponível no nosso canal do YouTube. Você pode compartilhar, mas já adianto. Quem bebe água do carvão é difícil querer ir embora, que é um velho ditado aqui do sul catarinense, aqui de Criciúma. E muitas famílias de atletas acabam se estabelecendo aqui, não tem como. Talvez um pouquinho desses últimos 10 anos seja o trabalho da Fran também, de convencimento do pessoal. A gente vai para o intervalo e volta já já com mais sala de entrevistas. De volta, então, com o nosso Sala de Entrevistas, hoje falando com a psicóloga do Criciúma Esporte Clube, mais especialista em esportes, a Franciele Beck, que está dizendo para a gente um pouquinho sobre essa vida de atleta, essa situação aí de trabalhar o psicológico dos jogadores de futebol, que é a especialidade dela, mas no todo serve aí para os esportes de grande rendimento. Ô Fran, lidar com a frustração talvez seja a pior parte, né, dessa história, porque a emoção quando está lá na euforia, beleza, mas a frustração de quando aquele menino está ali já trabalhando na base e de repente ele é cortado, como eles dizem, né, cortado é quando
tira da avaliação, ele não vai mais jogar. Vocês dão algum apoio para esse menino sair com uma tranquilidade maior, ou pelo menos ter uma estabilização emocional, né, que ele pode buscar outros rumos, enfim? Como é que é trabalhar isso? Sim, quando, por exemplo, nós temos duas situações. Dentro disso que tu trouxe, a gente tem uma situação de um atleta que veio fazer uma peneira no clube, que é aquela avaliação, né, que abre uma rápida, inscrição, né, de 5 dias, né, e aí vem de várias partes do país para fazer essa avaliação. E aí realmente a gente não consegue acompanhar porque é um número grande, e aí a gente, às vezes, o atleta mesmo, ele veio, mas ele ainda não tem um vínculo com o clube. Então, realmente, se ele não consegue passar nessa avaliação, não tem uma parte psicológica, às vezes, que vá estar orientando individualmente, porque é um número muito grande de atletas que vem. E nós temos, daí, num segundo momento, esse atleta que ele já está no Criciúma e que, de repente, ele é cortado, dispensado, como você falou, né? Ele teve ali no sub-14, sub-15, e aí ele foi fazer essa transição para o sub-17, que é a categoria sub-16 e 17, e aí ele não ficou, né? Ou, de repente, mesmo no transcorrer do ano, ele foi dispensado. Então, realmente, a gente faz uma entrevista de desligamento, que eu chamo, que é justamente mostrar para esse atleta, que é bastante jovem, o quanto ele tem coisas boas, possibilidades para poder estar conquistando as suas... Porque quando a gente é dispensado, é como se dissesse para a gente que a gente não serve, né? Para aquilo. Então, nada melhor do que tu evidenciar o que ele tem de bom. Então, a gente faz essa... É um trabalho super importante, até porque, como você disse lá no começo, são mentes que estão trabalhando ainda, né? Tudo jovens, tá tudo em formação ali. Uma frustração pode impactar com a carreira do menino, né? Que se não deu certo aqui, pode dar certo em outro lugar, né? Tantos atletas, o Cafu, né? 7 vezes dispensado e acabou aí campeão do mundo, o maior da época. Então, é complicado trabalhar essa dispensa, né? É um trabalho importante, não só de falar para o menino, tchau, acabou teu contrato, vai embora. Sim, é importantíssimo, né? E inclusive do Cafu é um que a gente utiliza como exemplo, porque daí a gente mostra um jogador que foi dispensado tantas vezes e que depois foi capitão, né, da seleção brasileira, ergueu a taça, então persistiu, né? Então, mobilizar um pouco esses mecanismos de persistência é importante. Porque eu sempre gosto de pensar assim, nas faixas etárias que esse atleta está vivendo. Então, esse atleta tem... quantos anos ele tem, né? Ele é um atleta que é adulto, ele é um atleta que ele já está lá pensando em parar de jogar futebol, ele é um adolescente. Porque, assim, o sonho de ser jogador de futebol, ele inicia muito cedo. Na maior parte das vezes, quando tu vai ali conversar, né, com um atleta de futebol, ele vai dizer que ele, pelos 4, 5 anos, ele queria ser jogador de futebol. Só que com 4, 5 anos, querer ser jogador de futebol, ele não sabia as dificuldades aí que ele ia enfrentar, né? Só sabia do glamour. Então ele quer ser jogador de futebol, assim como às vezes algumas crianças numa fase um pouquinho antes querem ser, né, super-heróis, essas coisas assim. Então ele não tem noção dessas dificuldades que ele vai enfrentar. Só que aí ele começa a participar de escolinha, e isso é até importante para poder orientar os pais, e a hora que vê todo mundo começa a elogiar, né? E esse garoto aí entra numa categoria de base de um clube e começa daí a jogar no alto rendimento esportivo, que é muito diferente daquele sonho que ele tinha lá de ser jogador de futebol. Então ele começa a perceber que às vezes vai ter que ficar longe da família. Então, assim, sabe aquela brincadeira expectativa e realidade? É mais ou menos isso, assim, né? Cai a ficha, né? Ele acaba... E às vezes a gente tem até, inclusive, porque assim, ali pelos 15, 16 anos, na vida fora do futebol, um adolescente ele começa a decidir o que ele vai querer ser. Né? Nessa idade, claro que às vezes decide antes, mas ali ele começa já a trabalhar. Então, assim, muitas vezes uma criança ela começa a jogar futebol, passa por todos esses processos das escolinhas, chega numa categoria de base e com 15 anos ele decide que não é aquilo que ele quer para ele, que ele quer fazer uma outra coisa. E às vezes os pais têm dificuldade de entender, até porque criaram também uma expectativa. E investiram, né? Às vezes um pouco que tinham para viagem, essas coisas. Então, né? assim, eu estou destacando isso porque nem sempre uma desistência do futebol está relacionada com uma frustração. Às vezes está relacionado com essa vivência realmente que não é igual aquele sonho lá da infância, né? Porque como tu mesmo estava falando antes, eles passam muitas dificuldades, assim, né? Tem horário para acordar, horário para dormir. Não é só pegar a bola e ir pro campinho, não. né? Tem muita responsabilidade. Exatamente. Então tem treino físico, né? Que nem todos os atletas às vezes gostam, mas que é necessário. Tem cuidado com a alimentação. Então é diferente de uma vida fora do futebol, né? Não vai poder curtir todas as baladas que um adolescente vai curtir, por exemplo, né? Então
abre mão de algumas coisas. E às vezes nesse abrir mão, a tomada de decisão acaba sendo para não continuar sendo jogador de futebol. E aí vai da família entender que tudo bem, que não é porque aconteceu uma frustração. E aí entra a importância do acompanhamento psicológico, porque como que tu vai identificar se está tudo bem? Realmente foi porque ele percebeu que não era aquilo que ele queria para a vida dele enquanto adulto, futuramente, ou foi uma frustração que ele enfrentou e não conseguiu lidar? Uhum. Então, por isso a importância de ter um acompanhamento psicológico e a família sempre atenta a isso também. Hoje tem atleta que já, aí no profissional, que já chega pra ti e fala assim, não, eu já tenho acompanhamento psicológico, e tu fala assim, tá, então me traz o laudo. Traz mesmo o laudo, traz ali, não, tá tendo realmente? Que traz o laudo não, mas que fala que tem bastante. É só pra dar aquela fugida da consulta. E aí o que a gente fala? Ótimo que você já tenha um atendimento, mas nós aqui no Criciúma gostamos de acompanhar, assim como você tem acompanhamento físico, tem acompanhamento da fisioterapia se você precisar, né? Eu também acompanho aqui porque eu sou psicóloga do grupo. Então a gente também vai acompanhar, vai chamar sempre que tiver necessidade de chamar individualmente, vai conversar em grupo sempre que tiver necessidade de conversar em grupo, mas você mantém o seu acompanhamento lá. Mas sabe que essa de pedir o laudo eu não tinha pensado? Dei uma dica. Desculpem, atletas, mas, né? Ô, Fran, uma outra questão que chama a atenção também, né, é a questão dos treinadores. Há um tempo atrás, quem acompanha futebol aí desde a década de sempre, né? Mas eu vou falar que eu acompanho desde a década de 80, que é meu nascimento. Existia muito preconceito dos treinadores. Ali na década de 90 mesmo, quando foi incluso a psicologia no futebol, meio dos anos 90 para o começo dos anos 2000, tinha treinadores de renomes, eu nem vou citar aqui para não dar ibope para eles, mas assim, treinadores de renomes, campeões por vários clubes, que falavam abertamente, psicólogo no clube é frescura, psicólogo aqui sou eu que mando na minha equipe e tal. Então, no começo ali que foi introduzida a psicologia no esporte, ficou uma coisa um pouco manchada entre técnicos e psicólogos e o staff do futebol. Hoje, como é que está essa relação de vocês com os profissionais, os técnicos? Depende de técnico? É uma imposição realmente do clube com os outros parceiros, com as outras pessoas que estão nesse ramo que você conversa também? Como é que vocês têm visto, né? A classe que trabalha no esporte tem visto isso? Sim, é bacana isso porque a gente trabalha muito, a gente tem inclusive um grupo assim de psicólogos do Brasil onde a gente troca muito assim as questões às vezes que podem potencializar a nossa profissão, como também as dificuldades, né? E a questão do treinador, o treinador ele é um líder pelas suas características pessoais e que ele desenvolveu, e ele também é um gestor. Então, nós precisamos de um olhar de gestor que entenda que ele precisa de pessoas para fazer o seu trabalho. Então, ele precisa, né, de um analista de desempenho, ele precisa de um nutricionista, ele precisa de um preparador físico, ele precisa de um psicólogo. A psicologia do esporte foi uma das últimas áreas a entrar nisso. Então, realmente, a gente tem uma resistência, principalmente porque a gente lida com aquilo que a gente não vê, que é a nossa parte emocional, mas que, ao mesmo tempo, muitas vezes vai separar um time que vence, um time que perde, um atleta que tem um bom desempenho, um atleta que tem um mau desempenho, muitas vezes o que acaba decidindo todo o treinamento técnico, tático e físico é a parte emocional desse atleta. Então, vou confessar aqui um segredo para ti, que eu tô já há um tempinho no Criciúma e que no início eu me incomodava muito com o treinador, às vezes que não aceitava o trabalho da psicologia, assim, né? E que hoje eu tenho um entendimento diferente. Esse treinador, ele tem a opção de querer trabalhar com diversas áreas, como não tem. E tudo bem, isso não vai definir se ele é ruim ou se ele é bom, né? Simplesmente vai definir o quanto eu vou conseguir executar o meu trabalho e o quanto eu não vou conseguir executar, porque como ele é um gestor, né, o psicólogo consegue entrar se tiver uma permissão, entre aspas, do técnico. Ele é o CEO do clube ali naquele momento, né? Tem o presidente, mas a parte futebolística é com ele, né? Hoje a gente tem, assim, tanto o departamento médico, como uma gestão, uma presidência do clube que trabalham muito com esse lado humanizado, então aceitam muito bem o trabalho, até pelo que já foi construído ali dentro. Mas mesmo assim, mesmo com essa aceitação, né, caso chegue em algum momento um técnico que tem essa fala, porque psicólogo sou eu mesmo, porque isso é frescura, porque vão deixar os atletas muito frescos, muito fracos, né, pelo contrário, é para potencializar. Mas se tiver essa fala, a gente tem que respeitar o momento desse técnico e apoiar para que ele possa realizar o trabalho e se colocar à disposição. Essa é a maneira que eu trabalho, né? Porque se o técnico não dá o aval e ele é o líder do time, é muito difícil de entrar. Mas eu vou te dizer, sim, Michele, que cada vez mais os técnicos estão tendo esse olhar para isso, assim. Talvez pelo que tu começou dizendo, as falas dos atletas, essa necessidade que eles percebem, né? E aí eles vão entender o psicólogo como um suporte.
Porque o psicólogo está ali só para dar um suporte, para que quando esse atleta chegue para esse técnico, ele já esteja melhor preparado para que ele possa desenvolver o trabalho que ele precisa desenvolver, assim, né? É porque a gente, como imprensa, né, é claro, cobra, né, quem faz parte da imprensa esportiva, cobra o desempenho em campo e tal, mas me marcou muito há um tempo atrás, pouco tempo, na verdade, eu nem vou citar o nome do atleta, tu vai saber quem é, que na entrevista coletiva ele se abriu e falou que ele estava passando um momento difícil, que a filha tinha acabado de falecer por um acidente doméstico, enfim, que tinha marcado um gol, que aquilo ali tinha sido um alívio, que as pessoas não entendiam. Como outros atletas também, a gente já viu passar essa situação, né? Que a pressão inteira é o rendimento dele, é para aquilo que ele está ganhando. Igual a gente, se tu não for uma boa psicóloga, ninguém vai ficar perguntando toda hora, ô, Fran, por que teu rendimento caiu? Uma hora tu vai explodir, tu vai falar, a mesma coisa eu como jornalista. Enfim, mas como eles têm no estádio hoje 19.500 pessoas em cima deles e toda essa questão dos holofotes da imprensa, talvez esse momento de exposição seja uma explosão. E essa ajuda psicológica tem todo o amparato, toda a necessidade para esse atleta, né? Como pessoa, no final das contas. Para né? ele poder lidar melhor com essas dificuldades, né? Exatamente. Porque eu não entendo um atleta e nem um trabalhador e nem ninguém assim que diz, quando eu chego aqui no meu trabalho, os problemas da minha casa ficam lá na minha casa. Porque nós somos um só. Então, assim, a gente tem que tentar amenizar, resolver, achar estratégias para esses problemas, né? Não pensar que ficou lá em casa, que os problemas do trabalho ficaram no trabalho e não foram para casa. A gente precisa realmente ter estratégias para resolver melhor isso. Então, talvez seja essa situação que tu citou desse atleta, acho que muito bem lembrado, né? A importância de se ter realmente aí um suporte psicológico para situações como essa, assim. Então, eu vejo que os técnicos, cada vez mais, eles estão mais abertos para isso, assim, né? O que a gente tem? Às vezes a gente tem diferença de um técnico, eu não gosto de trabalho de grupo, quero mais atendimentos individuais, né? Não, eu gosto mais de trabalho de grupo, não quero atendimento individual com atleta. Então a gente vai se moldando também dentro daquilo que esse técnico já tem como conhecimento, para que ele possa ter uma experiência boa do trabalho com psicólogo e vai replicar isso nos outros locais por onde ele passar. Você falou que a gente já está chegando no final, mas você falou que tem um grupo hoje, mais ou menos quantos psicólogos do esporte assim, estruturados vocês são hoje? É pequeno esse grupo, Fran? Deixa eu te dizer assim, eu não tenho números agora aqui para te dizer, tá? Mas a maior parte dos clubes, eles têm psicólogo na categoria de base. Tá. A nossa dificuldade, que às vezes a gente tem, né, um número menor, são psicólogos na categoria profissional. Mas a gente tem bons trabalhos realizados, por exemplo, no Palmeiras, né, com a Gisele, com a psicóloga lá do Palmeiras, que já está há um tempo com a categoria profissional, no Santos, a Juliane. Então a gente tem, assim, muitos clubes que têm, assim, mas a maior parte deles é na categoria de base, não investe às vezes, né, nesse profissional para a equipe técnica da categoria profissional, por exemplo. Estão mirando o lucro futuro, mas esquece que para chegar lá tem que ter tudo em equilíbrio, né? Isso, exatamente. Às vezes eles mantêm mais o psicólogo na categoria de base, né, porque às vezes se entende que um adolescente precisa mais do que um atleta profissional, assim. Mas acho que são coisas que estão se construindo, né? Foi uma das últimas áreas a entrar, o mercado está abrindo muito para isso e cada vez os atletas mesmo estão buscando. Então, ao mesmo tempo, eles vão se remodelando porque tem uma busca aí. Cada vez que um atleta vai, né, para a mídia e destaca algo, como, por exemplo, esses dias o Cristiano Ronaldo tirou uma foto com o psicólogo dele, que ele tem um psicólogo também em que ele faz um trabalho, isso acaba auxiliando muito para que os outros atletas entendam que, além do cuidado com a saúde mental, a gente pode potencializar o alto rendimento esportivo, assim. Fran, muito obrigada pela presença, acho que foi bem esclarecedor para o pai, para a mãe que está em casa, para o cuidador, às vezes um vô, uma avó, que vê aquele menino pegar a chuteira e vou para um clube distante, para uma outra cidade, para um outro estado, tentar realizar o meu sonho. Se não realizou, frustrou, voltou para casa, vai ser um engenheiro, vai ser um psicólogo, alguém da área. Conheço vários, até educadores físicos, enfim. Mas para eles entenderem que esse trabalho é necessário não só na base, mas no profissional, o rendimento precisa desse acompanhamento e que as crianças têm clubes aí que realmente estão abraçando a causa, estão cuidando bem dos seus filhos, né? Acho que é o mais importante de tudo isso. Obrigada pela presença. Obrigada a você, Michelle. Eu tenho um carinho especial sempre que abre uma oportunidade para poder falar sobre psicologia do esporte, né? Para a gente entender que a gente não forma só atletas, né? A gente está formando aí seres humanos, então ter todo esse cuidado é de suma importância. Então, tá certo. Obrigada mais uma vez pela presença. Esse foi mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você acompanhou com a gente. As redes sociais da Franciele Beck passaram por aqui também durante o nosso programa. Se você quiser ir lá, saber mais do trabalho dela, tirar alguma dúvida, manda ali uma mensagem, quando ela puder, ela vai respondendo. E se você quiser compartilhar esse programa, entra no nosso canal do YouTube /TV Primavera Criciúma, vai ficar lá à sua disposição. Compartilhe quando quiser. Também nas
nas nossas redes sociais tem os cortes, depois a gente coloca o programa na íntegra, @TV Primavera Criciúma. Você de qualquer lugar do Brasil e aqui da nossa região sul, um grande abraço, até o próximo Sala. Tchau!